nós queremos nessa noite pedir que Tu estejas nos ensinando a Tua palavra. Vem nos instruir, vem nos alimentar com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ilumina a nossa mente e nos concede a capacidade de acolher com fé a Tua palavra e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Irmãos, como acredito que todos os irmãos sabem, que nós estamos nesse mês agora de outubro, numa série de estudos relacionados à igreja. Então nós estamos falando sobre assuntos relacionados à natureza da igreja. Vimos um estudo sobre a natureza da igreja. Quinta-feira passada, quem esteve aqui ouviu o presbítero Tchaikovsky falando sobre os meios de graça que Deus concede para abençoar a igreja, os meios que Deus utiliza para edificar a igreja, para fortalecer a vida do crente. E hoje nós estaremos falando sobre o poder da igreja. Nós vamos tentar ser o mais breve possível, porque logo em seguida nós vamos ter a assembleia da igreja. Então faremos esse estudo de maneira objetiva para a nossa edificação. O teólogo Wayne Grudem, ele define o poder da igreja da seguinte maneira: o que é o poder da igreja? O poder da igreja está na autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual. Então, o que é o poder da igreja? É a autoridade que Deus dá para a igreja enfrentar a batalha espiritual. Então essa seria o início da definição. O poder da igreja está na autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual. O poder da igreja, em segundo lugar, está na autoridade dada por Deus para que a igreja proclame o evangelho. Então Deus concede autoridade, Deus concede poder para a igreja pregue o evangelho. E em terceiro lugar, o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para que a igreja exercite a disciplina. Então, resumindo a definição, o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para que a igreja enfrente a batalha espiritual, pregue o evangelho e discipline os seus membros. Então este é o poder da igreja. Então eu gostaria de observar esses três aspectos relacionados ao poder da igreja. Primeiro, o poder da igreja na batalha espiritual. E nós lemos exatamente no texto inicial, volte por favor a abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz que a igreja enfrenta uma batalha, que é uma guerra. A nossa guerra não é física, né? Não é uma guerra material, não é uma guerra no sentido bélico. A batalha é uma batalha espiritual. Então nós não podemos ignorar que nós estamos num campo de batalha. Por isso que a palavra de Deus chama o crente de soldado. Somos soldados porque existe uma guerra. Somos soldados porque existe uma batalha. E nós batalhamos contra as forças espirituais da maldade. Lutamos contra o pecado, né, contra as tendências pecaminosas, as inclinações que muitas vezes quer dominar o nosso coração. Então Deus concede à igreja autoridade para que ela possa levar a efeito essa batalha. Vamos ler então mais uma vez o texto de 2 Coríntios 10. Quando o apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Nós não lutamos segundo a carne. O que ele quer dizer? A nossa luta não é física, não é corpórea, não é material.
é uma luta espiritual. Ela pode manifestar-se externamente, mas essencialmente ela é uma luta espiritual. E ele vai afirmar no verso 4 que nesta luta nós temos armas. Veja o verso 4: porque as armas da nossa luta não são carnais. Então nós temos uma luta, nós temos uma guerra, nós temos batalhas a serem enfrentadas espiritualmente. E Deus providenciou para nós armas. E as armas que nós temos, elas não são carnais, elas são espirituais. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. São armas poderosas, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Então, o que são estas armas espirituais que na batalha nós devemos nos utilizar? A oração é uma arma. Ou seja, nós temos na batalha. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre oração e ele comparou a oração a aqueles rádios na guerra. Havia aqueles, eu não estou lembrado exatamente o nome do rádio, mas havia aqueles rádios de comunicação que os soldados utilizavam, e quando eles estavam sendo atacados, eles mandavam mensagens para o quartel-general ou para o ponto de apoio, para que eles mandassem reforço, para que eles mandassem ajuda, né, para que eles mandassem socorro. E ele compara a oração ao uso desse rádio. É exatamente assim: na batalha nós temos essa comunicação com o quartel-general. Nós podemos entrar em comunicação com aquele que é o nosso general todo-poderoso, o Senhor, né, que tem como nos socorrer na batalha, nos fortalecer. Então a oração é uma expressão, né, desta arma espiritual. A adoração, nós batalhamos, nós usamos as armas espirituais quando nos dispomos a adorar a Deus. A adoração, porque uma das tentativas do inimigo contra o povo de Deus é nos enfraquecer na adoração, no louvor, na gratidão. Então nós reagimos na batalha orando e adorando ao Deus vivo, soberano, que está no controle de tudo, em todo tempo. Deus nos concede autoridade para repreender forças demoníacas em nome de Jesus. Então Jesus é o mais valente. Ele já venceu o diabo, os seus demônios. Ele já esmagou a cabeça da serpente. E em nome de Jesus, o diabo é repreendido, os demônios são repreendidos, e nós podemos prosseguir. Não na força do nosso braço, não na força de armas carnais, mas armas espirituais. A oração, a adoração, a palavra das Escrituras. Quando o apóstolo Paulo, nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto lá em Efésios 6. Vamos abrir agora, que é um outro texto que fala dessa batalha, além de 2 aos Coríntios 10:3, que fala dessa luta. Outro texto muito conhecido, que fala também dessa luta, é Efésios, capítulo 6. Paulo diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então na batalha nós temos uma armadura. Veja que lá em Coríntios Paulo diz que nós temos armas espirituais. Aqui ele fala que nós temos uma armadura. E ele vai continuar apresentando no verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E aqui ele expõe de maneira mais clara contra quem é nossa luta, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Então o apóstolo Paulo, de maneira muito clara, afirma que a igreja enfrenta batalha, lutas contra forças espirituais da maldade, né, que tenta se opor à obra do Senhor, à igreja do Senhor. Verso 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Então nessa batalha, Deus nos concede a armadura. Nós não estamos, despidos. Deus providenciou para nós uma vestimenta apropriada para a batalha. E a vestimenta apropriada para a batalha é uma armadura. Por isso que ele diz, nós temos uma armadura, porque para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, firmes, de pé. Verso 14, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. E aqui ele vai falando das peças dessa armadura, e de certa maneira explicando, segundo aos Coríntios capítulo 10, que armas são essas? É a verdade. No verso de número 14, e vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça aponta para a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, que armas são essas que nos protege na batalha? É a sã doutrina, é ter o coração firmado no Evangelho, é o que nos torna fortes e mais do que vencedores. Quando a nossa vida está firmada na palavra, na verdade, como ela está revelada em Jesus, quando a nossa vida está firmada na sã doutrina, a couraça, protege o coração, protege as emoções. Aí ele continua no verso 15, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Veja que tudo se relaciona, todas estas armas e a descrição de toda essa armadura tem a ver com as doutrinas do Evangelho. É a justiça que nos encouraça, é o Evangelho que protege os nossos pés e nos torna hábeis. Porque uma das estratégias do inimigo era ferir os pés dos soldados. E um soldado com o pé ferido, por mais capaz, por melhor que fosse a sua espada, o seu arco, ele estaria inutilizado. Mas ele vai dizendo que nós precisamos nos vestir, nos calçar, como ele diz aqui, do Evangelho da paz, da certeza de que através de Jesus nós temos paz, porque os nossos pecados foram perdoados e a nossa vida foi reconciliada com os céus. Uma das armas do inimigo é tentar nos enfraquecer através de acusações, trazendo culpa, e nós nos apegamos à paz que temos através de Jesus Cristo. Verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, e o que, igreja? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja que são as armas espirituais, é a verdade, é o Evangelho da paz, é a sã doutrina, é a palavra como um instrumento de ataque, porque ele compara a palavra à espada. Todos os outros elementos aqui da armadura são elementos basicamente de proteção, mas a espada é uma arma de ataque. Então é através da palavra que nós podemos reagir às propostas do inimigo, às seduções de Satanás, firmados na palavra do Senhor, na promessa de Deus, na verdade revelada que nos fortalece. Então, o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual. Então, Deus dá autoridade à igreja para que ela possa enfrentar esta batalha e prosseguir de pé, vencendo,
a cada luta enfrentada no poder do Espírito e para a glória de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para a proclamação do Evangelho. Para a proclamação do Evangelho. Que os teólogos chamam de as chaves do reino. Deus deu à igreja as chaves do reino. O que é chave? Chave, na simbologia, implica autoridade. Ter a chave é ter a autoridade. Por exemplo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante... Perdão, eu li errado aqui, eu estava lendo 2,18, é 1,18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, porque é dito que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave porque ele tem autoridade. Ou seja, ter a chave é ter autoridade. Então, em Mateus, abra sua Bíblia, por favor. Jesus afirma que Deus concedeu também à igreja autoridade. Deus deu também à igreja chaves. Mateus 16, verso 19. Diz assim: ora, Mateus 16, versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, o que significa a autoridade das chaves, a autoridade como uma porta, né? Você abrir a porta e permitir a entrada para certo lugar. Então, Deus concedeu à igreja as chaves do reino dos céus, porque Deus concedeu à igreja autoridade para que ela pregue o evangelho de Cristo. E o evangelho fielmente pregado é como uma chave que abre a porta para a salvação. O evangelho fielmente pregado está chamando as pessoas a terem acesso ao reino de Deus, a receberem o evangelho da graça. Então, por isso que o autor fala que o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para a pregação, para a proclamação do evangelho. Então esse seria o primeiro aspecto da chave, as chaves do reino. Em Mateus, conforme nós lemos, 16, 19, que diz: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E nós vemos isso exemplificado em Atos. Os irmãos lembram que em Atos, capítulo 2, verso 14, Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta-se diante de uma grande multidão e começa a pregar o evangelho. Ele prega a Cristo com autoridade, do Espírito Santo e da própria palavra de Deus. E diz que na medida que ele prega aquela palavra, na autoridade de Cristo, no poder do Espírito, cerca de 3.000 pessoas têm acesso ao reino de Deus. Então, foi dado não apenas obviamente a Pedro, mas a todos os apóstolos e consequentemente a igreja, a autoridade para que o evangelho
seja pregado e as portas do reino sejam apresentadas. Então, esse é o primeiro aspecto, as chaves do reino. Mas observe no texto, por isso que nesse capítulo 16, Mateus 16, verso 16, está escrito assim: respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa frase é o resumo da mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo, o Filho do Deus vivo, que sendo Deus se fez carne, que assumiu a nossa natureza, para nos representar de maneira perfeita e santa, para pagar a nossa dívida, o nosso pecado, através do seu sacrifício na cruz, e garantir a salvação. Mas, observe um detalhe importante no versículo 19 de Mateus, que o texto diz assim: eu lhe darei as chaves. Então perceba que não está no singular, está no plural. Então Deus dá a autoridade das chaves à igreja. E que autoridade é essa? Para pregar a palavra e dar acesso, através da fiel pregação, a pecadores salvos pela graça em Cristo Jesus. Mas observe que há um outro aspecto, ou a outra chave, por isso que o texto está no plural, as chaves. Outra informação importante, ainda no verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Veja que Deus, na medida que a igreja age, há uma aprovação do Senhor. Simultaneamente, o céu confirma esta ação, que ele chama aqui de ligar e desligar. E aí você pergunta: que ligar e desligar é esse? Primeiro estaria associado à pregação. Porque na medida que a pregação, a mensagem é anunciada, o indivíduo estaria ou se ligando aos céus ou se desligando, ou se convertendo ou se mantendo impenitente, inconverso. Mas essa mesma expressão, ligar e desligar, está relacionada à ação da igreja em disciplinar. Porque Jesus vai usar essa mesma expressão em Mateus. Veja aí na sua Bíblia, Mateus 18. Mateus 18, versículo 17. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil. Verso 18. Em verdade lhes digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Percebam que no texto de Mateus 18, essa ideia de ligar e desligar está associada à ação disciplinar da igreja, a ação corretiva. Então, o que é o poder da igreja? O poder da igreja está na autoridade dada por Deus para que a igreja pregue fielmente o evangelho e vidas sejam salvas, mas também para que a igreja exerça a disciplina. Exerça a disciplina. É isso que nós vemos aqui, que é o chamado poder das chaves, de pregar e de corrigir, de disciplinar. É dado à igreja esse poder. Veja no verso 15, por favor. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se o irmão pecar, veja que o texto está falando de disciplina. E quem deve ser corrigido, disciplinado?
aquele que peca. Se pecar, deve ser disciplinado. Mas aí você pode perguntar, pastor, todos nós pecamos. E qual é o pecado então que deve ser disciplinado? O que a Bíblia nos ensina sobre disciplina e pecado, o pecado que é disciplinado é o pecado público, notório, é o pecado que claramente se opõe à vontade de Deus. Porque quem define pecado não é a igreja, quem define pecado é o próprio Deus. É Deus que define a sua vontade, os seus mandamentos. Então, se alguém se opõe à vontade de Deus, aos mandamentos do Senhor, de maneira impenitente, pública, persistente, a igreja precisará exercer a autoridade que ela recebeu do próprio Deus na disciplina. No caso desse texto, o que é o pecado aqui? O pecado aqui, no texto de Mateus 18, seria um relacionamento entre dois irmãos que se conflitaram, né, que houve algum problema, porque ele diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vá e repreende-o, em particular, se ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Ou seja, é um pecado entre dois irmãos ali, alguma contenda, alguma intriga, alguma situação. Qual é a primeira atitude? Tentar corrigir de maneira imediata e particular. Mas aí ele diz que, verso 16, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Ou seja, chame alguém para auxiliar no processo de reconciliação. Ele está dizendo, se o irmão pecar contra você, ou seja, você foi vítima, mas mesmo assim, como um crente verdadeiro, que tem o Espírito Santo, a palavra do Senhor nos chama, no caso, a própria vítima, tomar iniciativa, né, tentando a restauração. Talvez sozinho você não consiga, você chama os irmãos da igreja, como ele diz, chame 2 pessoas, na sincera tentativa de perdão, de reconciliação, de restauração. Mas o que acontece aqui? E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. Ou seja, o problema não foi resolvido. O irmão continua no pecado, endurecido, impenitente, não se arrepende, não quer corrigir a situação. E aí sim leva a igreja. A igreja não é na rede social, não é querer lavar roupa suja, né, na internet, como está acontecendo hoje em dia. As pessoas não querem resolver na igreja. E aí acaba expondo situações que traz às vezes mais prejuízo do que solução. Veja que todo o processo é amparando a igreja, tentando restaurar o relacionamento. Então ele diz, leva o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil ou publicano. O que significa isso? Significa dizer que aquela pessoa está dando evidência de que realmente não se converteu. Ela ainda não teve experiência de novo nascimento, ela é só um religioso. Ela está só na comunidade religiosa, ela não foi transformada. Porque qual é a evidência de alguém que nasceu de novo? Qual é a evidência prática de alguém que teve uma real experiência de conversão? Ele se dispõe a perdoar. Ele se dispõe a restaurar relacionamentos. Mas esse indivíduo descrito aqui, ele é duro como pedra. Ele não cede. Ele não abre, orgulhoso. Como na frase que diz, que a pessoa diz assim, eu não abro nem para um trem. Já ouviu essa expressão? E se gaba disso. Ele se gaba do próprio pecado, da própria dureza. Isso é uma clara evidência de um ímpio. O ímpio peca e se gaba. E conta, né, como vantagem na roda de amigos os seus pecados, as suas iniquidades. Então o que está acontecendo aqui?
Então, é dado à igreja, o poder da igreja está na autoridade dada por Deus, para que ela exerça disciplina. Disciplina. A disciplina tem como propósito, irmãos, hoje esse assunto é um assunto bem delicado, porque às vezes disciplina, as pessoas falam de disciplina e desassocia disciplina a amor, pensa só em disciplina como dureza. Mas por que a Bíblia nos mostra que Deus deu essa autoridade à igreja? Qual é o propósito da disciplina? O propósito número 1 da disciplina é restauração e reconciliação do cristão que está se desviando. Ou seja, aquela pessoa está se desviando da verdade, do evangelho. Ela precisa ser restaurada e reconciliada. Então a disciplina ela é necessária, ela é importante como instrumento dado pelo próprio Deus que deve produzir restauração e reconciliação. É como um pai. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 13. Provérbios, capítulo 13, versículo de número 24. O que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Veja que a Bíblia, quando fala de disciplina, associa a disciplina ao amor. Só quem não ama é quem retém a vara, a correção, a disciplina. Então a igreja se coloca como um pai amoroso, né, que usa a disciplina, não para destruir, mas para restaurar. E às vezes o mundo está como está, irmãos, porque a disciplina tem saído do ambiente, tanto do lar, como às vezes também da própria igreja. Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. O que diz? Hebreus capítulo 12, versículo de número 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Observe claramente o ensino do Espírito Santo, quando associa disciplina ao amor. O amor corrige, o amor disciplina, o amor restaura, o amor busca reconciliação. Olha o que o Espírito Santo nos fala em Apocalipse 3,19. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Apocalipse 3,19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então, a correção, a busca por restauração, é um ato de amor. Deve ser feito em amor. Mas o amor não abre mão da verdade. Quem ama fala a verdade. Quem ama busca o conserto. Quem ama deseja restauração e reconciliação. Gálatas 6, verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. Em Gálatas 6, verso 1. O que diz? Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Com brandura, com amor, mas buscando o quê? Restauração. Não podemos ignorar, fingir. Tem muitos outros textos, nós não temos tempo para ler todos. Mas poderíamos aí, se você estiver anotando, ler Tiago 5:20, 1 Timóteo 1:20 e 1 Coríntios 5:5. Quando Paulo ali em Corinto orienta a igreja a buscar restauração e reconciliação. Então esse é o primeiro propósito da prática da disciplina eclesiástica, restauração e reconciliação. O segundo propósito, impedir que o pecado se espalhe, atingindo outros. Irmãos, o pecado, se ele não for impedido, ele vai se espalhar. O pecado tem um poder infeccioso.
Isso tanto na relação micro como na relação macro. Ou seja, você pode ver famílias adoecidas, inutilizadas, arruinadas por causa do pecado que brotou ali, não foi detido, atingiu a mãe, atingiu o pai, atingiu os filhos, e se não for detido, vai atingir netos e uma geração inteira. Não brinquemos com o pecado. O pecado é um poder malévolo, terrível, e se ele não for detido no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, ele traz dano à família, danos à igreja. O pecado arruína a igreja. O pecado enfraquece a igreja. O pecado inutiliza a atuação da igreja. Por isso que a Bíblia leva muito a sério o tratamento do pecado, a correção em relação ao pecado, a necessidade de genuíno arrependimento, de reconciliação e restauração. Então, por que praticar disciplina, apesar de ser algo tão como é que eu posso dizer? Está me faltando as palavras. É objeto de tanta resistência. Nós vivemos numa geração que odeia a palavra, por exemplo, autoridade, disciplina, mas é o ensino da palavra de Deus. Volta a sua Bíblia para Hebreus 12, 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela, o que vai acontecer, irmãos? Muitos sejam contaminados. Ou seja, ele manda a gente ficar alerta, cuidado, porque a amargura contamina outros. Oi? Contagioso, né? Contaminar, ou seja, o irmão amargurado vai contagiando o outro, daqui a pouco o outro está amargurado também. E às vezes você nem participou daquela situação, mas por causa da amargura do outro, você fica amargurado. E a amargura vai passando daqui a pouco, amargurados. Veja como é sério o pecado, e como ele tem esse poder de contagiar, de contaminar, de se espalhar. E nós precisamos lidar de maneira séria com o pecado, tanto na dimensão individual, familiar e também eclesiástica. Ele vai se espalhar. Por isso que Paulo foi tão enfático em relação ao pecado que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele chama aquela igreja a atenção. Ele diz: vocês têm que resolver isso. Isso está contaminando a igreja, isso está inutilizando, enfraquecendo. Paulo combate em 1 Coríntios 5, aquele pecado lá de incesto que estava acontecendo, coisa terrível. Mas aquilo foi exposto, não para envergonhar, não para meramente humilhar, mas para restaurar, consertar. O outro texto lá de 1 Coríntios 6. Terceiro, qual é o propósito da disciplina? Proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. A pureza da igreja deve ser protegida para que Cristo não seja desonrado. A pureza da igreja deve ser protegida para que Cristo não seja desonrado. Quando a igreja está envolvida em pecados, em impurezas, Cristo, o cabeça da igreja, está sendo desonrado, porque Ele é santo. Abra sua Bíblia em Romanos 2, 24. Paulo diz aos crentes, ou melhor, aos judeus: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo fala aqui da igreja judaica. Ele está dizendo: olha, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa de vocês. 1 Coríntios 6,6, outro texto que pode ser lido. 2 Pedro 3,14. Efésios 5,27. Então devemos proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. E se a igreja não fizer, irmãos, o Senhor mesmo fará.
porque Ele tem zelo pelo seu nome. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Se a igreja não fizer, o Senhor faz. Ele vai chegar no momento e vai dizer assim: basta, é a minha igreja. Veja o que diz 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, está participando da ceia, mas está tomando indignamente, né? Sem discernir o corpo, sem zelo pela igreja, sem busca de santidade. Não é perfeição, irmãos, porque se Deus exigisse de nós perfeição para tomar a ceia, nenhum de nós tomaríamos, porque somos pecadores. Ele não exige perfeição, mas Ele exige de nós sinceridade, compromisso, desejo de obedecer os seus mandamentos, de honrar a sua igreja. Mas o indivíduo está lá comendo, bebendo, zombando do Senhor. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Vamos continuar. Que cada um examine a si mesmo, verso 28. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se a igreja não fizer, o Senhor mesmo fará. Ele está dizendo que, ele está revelando aqui uma ação disciplinar de Deus. Nem toda doença, irmãos, é fruto de uma desobediência, de um pecado atual. Mas Deus pode enviar uma doença como uma expressão da sua desaprovação, a ausência de compromisso com Ele, de arrependimento e até a morte. Deus dá vida e Deus faz viver e Deus faz morrer. Porque está escrito, é Ele que tem a chave, Ele tem a autoridade para dar vida e tirar a vida. Está escrito, são muitos que dormem. Apocalipse 2, e eu encerro com esse texto final. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Está em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Ele está falando isso para uma igreja. Tinha dentro daquela igreja pessoas sustentando falso ensino, doutrinas anticristãs, ensinamentos abomináveis. Verso 14. A qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comesse coisas sacrificadas aos ídolos e praticasse prostituição. Verso 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Ou seja, o Senhor manda uma palavra, o Senhor manda uma mensagem, o Senhor envia um profeta, a palavra exorta, a palavra chama, Deus dá oportunidade. Arrependa-se, abandone o pecado, arrependa-se. Veja, é a paciência do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Mas observe a continuação do versículo de número 15, 16. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor está dizendo, eu mesmo vou resolver. Eu vou dar um basta, porque é a minha igreja. E o versículo 20. Deixa-me ver aqui. Tenho, verso 20, do mesmo capítulo. Porém, contra você, o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a seus ídolos. Ou seja, a igreja estava tolerando ensinos contrários ao evangelho, doutrinas distorcidas da verdade, práticas. E o Senhor está exortando aquela igreja, porque foi dado à igreja autoridade para batalhar espiritualmente, autoridade para pregar fielmente o evangelho e autoridade para exercer em amor, com brandura, mas com firmeza,
disciplina, correção, com o propósito de levar aquela pessoa à restauração, à reconciliação, à proteção da igreja. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos capacitar a exercermos esta autoridade como igreja, em conformidade com a sua palavra, em nome de Jesus.